Buenos dias, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Aqui estamos novamente, Giovana de Pijama. Hoje recebendo não só uma amiga querida, amor da minha vida, Carlinha de Bahia, que gosta de vídeos, como é que fala? Vídeo. Minha amiga, minha irmã dessa América, um exemplo de mulher, um exemplo de superação, um exemplo de culinária, mesmo nunca tendo ido para a escola, deixa a titia aqui no chinelo, filha de Dona Ana, uma cozinheira de mão cheia também. Eu tive a honra de ter no meu livro um capítulo inteiro da minha Carlinha da Bahia. Eu vou ler para vocês, é só um pouquinho, tá? Bahia de minha Carlinha. Eu sempre amei comida, cultura, pessoas baianas, mas só me arrisquei a fazer as receitas da faculdade no Brasil. Logo, não sei nada de cozinha baiana, porque eu fiz uma aula na faculdade. Mas minha amiga Carla Cox, que tem um canal brilhante no Instagram, Nothing But Recipes, me presenteou com essas receitas. No canal dela tem muito mais. Confiram, mas usem a internet com moderação. Ela tá aqui e vai explicar tudo pra gente. E a gente resolveu falar de um tema que é até engraçadinho quando a gente conversa aqui, porque Orlando, a gente já falou, né? Tem gente de todo canto do Brasil. E a Carla, além de ser baiana, morou muito tempo no Rio de Janeiro. Então ela tinha noção do que era um cuscuz nordestino, um cuscuz carioca. E eu, do interior do Paraná, só conheci o cuscuz paulista. Para mim, cuscuz era um cuscuz paulista. Ela hoje vai fazer o cuscuz carioca e o cuscuz nordestino. E eu vou gravar em seguida o cuscuz paulista para a gente juntar tudo num só. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, a entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, eu engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui no seu programa. Queria muito te agradecer pelo convite. Estou muito honrada com esse convite. Ainda mais para falar sobre minha terra. Né? Falar sobre a Bahia nunca é ruim. Nunca dá ruim, porque lá é uma terra, além de ser uma terra que recebe as pessoas muito bem, é uma terra em que a culinária, principalmente a culinária vinda dos escravos, né, naquela época da colonização, sempre é muito presente na nossa terra até hoje. Eu com certeza não vou gravar só cuscuz com a Carla, a gente vai gravar muitas outras coisas, porque essa mulher é um berço. Olhem o Instagram dela, por favor. Vão atrás da internet que ela tem muito conteúdo. Ela tem, assim, bagagem que os meus professores da Cordon Bleu não têm. Assim, meu Deus do modéstia céu, à parte, que ela responsabilidade. é fodástica. Ela é fodástica. E a Carla, ela tem uma história muito bacana sobre superação, sobre América. Quantos anos de América, Carlinha? Então, se eu for contar ao todo, são 27 anos de América. 27. Entre idas e vindas. Entre idas e vindas, a primeira vez que a gente veio foi em 1997. E em 1999 eu engravidei da minha primeira filha, Luíse. Logo depois foi assim. A Luíse nasceu aqui, né? Nasceu aqui Luíse e Érica também. Todas as duas nasceram. E foi assim, uma gravidez atrás da outra. Porque eu não consegui engravidar, fiz tratamento e, obviamente, quando eu engravidei foi assim, foi tudo muito atropelado. Tem até uma história curiosa para contar. Que quando eu fui ter Luíse no hospital, né, eu tive Luíse e um ano depois eu estava lá para ter Érica.
E aí, mesmo quando eu, hospital? no mesmo hospital. E quando eu cheguei lá, a enfermeira era a mesma que tinha me recebido para o parto da minha primeira filha. E aí ela olhou para mim e falou: "Oh my God, you again!" Porque assim, foi muito engraçado né, a reação dela, porque ela tomou um susto, porque ela disse: "Nossa, foi um ano atrás do outro." E assim, essa história é muito engraçada. Mas aí eu voltei para o Brasil, ficamos uns bons longos anos, sempre procurando preservar um pouco da cultura americana para as meninas, ou seja, elas sempre estudaram em colégio americano, sempre tiveram com o inglês muito presente na vida delas, porque, na verdade, assim, eu não tinha planos de voltar para cá, para os Estados Unidos, mas anos depois aconteceu da gente voltar em 2017, e estamos aqui até agora. Então, acho que foi bom a gente ter preservado também esse lado, né, dessa cultura daqui na vida delas. E o Roy, marido de Carla, também é uma entrevista à parte. A gente vai ter a oportunidade de conversar com ele. É um mega empresário, muito bem sucedido, toca grandes redes de restaurantes. Hoje ele mora no México, mas já morou no Chile, já morou aqui. Ele é um crânio no food service, que é o meu ramo também. A gente gravou alguns meses atrás, né, Carlinhos? Acho que já faz uns 2 meses. E a gente gravou a cozinha e esqueceu de contar a história de imigração, a cabeça da pessoa, né? Como assim? Tem um programa de história de imigração, a gente fez os cuscuzes aqui e esquecemos de contar a tua história de imigração. E agora, boa noite, minha galera. Estamos aqui de noite, cheias de reflexo, porque está à noite. E agora sim, antes da receita, vocês vão ouvir um pouquinho da história das 2 vezes América de Dona Carla. 2 vezes Conte, América. Carlinha. Então, a primeira vez que nós pensamos em nos mudar e realmente efetivamos a mudança foi em 97. Éramos mais novos, não tínhamos filhos. Nunca foi um sonho meu, mas muito mais do meu marido. Mas eu resolvi embarcar nessa aventura, né? Porque sempre é uma aventura. A gente nunca, por mais que a gente planeje, é uma aventura. Então planejamos tudo, vendemos carro, apartamento e viemos para cá, Nova York, de Salvador para Nova York, porque viemos, na verdade, com um suporte, entre aspas, de um amigo de infância do meu marido. Então, nós procuramos saber sobre cursos, porque a gente queria aprimorar o inglês que a gente já sabia, e embarcamos nessa aventura. E assim, eu digo que a minha história de América daria uma novela de Manuel Carlos, porque, gente, foi muita coisa louca que aconteceu, né? A primeira delas, quando nós desembarcamos no aeroporto, naquela época, em 97, que não estava começando o celular, não era todo mundo que tinha celular, e simplesmente, quando a gente sai no aeroporto, cadê o amigo? O amigo não tinha aparecido, porque ele achou que a gente ia chegar no dia seguinte. Meu Deus. Então chegaram no limbo. a gente já chegou naquele estresse. Aí meu marido procura um orelhão naquela época, e ligou para ele, e ele estava dormindo, e ele, nossa, era hoje? Eu achei que era amanhã. E aí pega o carro, vai. Só que assim, chegamos na casa dele, foi outra história, porque a gente achava que era ele, a esposa, o cunhado, e quando a gente chegou à casa era literalmente um albergue, onde outras pessoas moravam na casa. Que é bem comum aqui. Era um apartamento de 4 quartos no Queens, até muito bem localizado, mas a gente não esperava que fosse assim. A gente queria, inclusive, ter alugado um apartamento do Brasil, mas ele disse que não, que era melhor para a gente ver onde é que a gente ia se adaptar. E foi assim, um desastre completo. E depois de alguns dias, por exemplo, o curso que ele disse que tinha toda hora, não tinha, só começaria. A gente chegou em novembro, o curso só começava em janeiro. Então a gente começou a fazer conta na cabeça, né? O que é que a gente ia ficar fazendo de novembro até janeiro para esperar começar o curso. E no final das contas, a gente viu que não ia dar certo ficar em Nova York.
até porque o custo de vida lá é muito alto. E viemos embora para a Flórida, porque a gente já conhecia a Flórida, a gente já era muito familiarizado, porque a gente já tinha viajado muito para cá. Fomos parar em Miami, na casa de um outro amigo. E aí foi outra história louca, porque fomos para casa da irmã desse amigo Eu vou nosso. falar comendo. Quanto tempo vocês ficaram em Nova York? Acho que nem um mês, Gi. Não deu nem um mês. Aí a gente já veio para a Flórida. E aí começamos a nossa vida aqui. Foi muito difícil no início, porque como todo brasileiro, aliás, a grande maioria, não é todo, mas a grande maioria sempre toma uma pernada de outro brasileiro, que é uma coisa que eu não entendo, né? Porque a gente deveria se unir, mas enfim, isso é uma coisa que não tem o que fazer. Pero que ai, né? E aí viemos para casa da irmã desse outro amigo, né, de meu marido, e aí foi outro desastre, porque também era uma família muito complicada, e a gente resolveu alugar o nosso apartamento, e daí a gente começou a vida, montamos um restaurante, que era uma cadeia na época aqui, nova, chamada Red's Backwood Barbecue, que era um restaurante de comida da Louisiana. Então, assim, tinha pulled pork, que era porco desfiado. Só que, quando a gente escolheu, quer dizer, que a gente montou e escolheu o ponto, eles aqui escolhiam um ponto. E o ponto não era um ponto bom. Então, a gente demorou, não conseguia emplacar o restaurante. Aí, a essa altura do campeonato, eu já tinha engravidado da minha primeira filha, que é Luíse, e logo depois, um ano depois, engravidei da segunda. E no final, a gente realmente precisava de uma rede de apoio, porque eu tinha praticamente gêmeas, né? Era 1 ano e 2 meses de diferença de uma para outra. E, assim, as coisas não estavam andando do jeito que a gente queria, e a gente, no final do ano 2000, acho que foi final de 2000 ou início de 2000, a gente resolveu voltar para o Brasil. E voltamos para o Brasil, levamos, acho que uns 15 anos, mais ou menos, talvez, para voltar para cá, para os Estados Unidos de novo. Então vocês voltaram para o Brasil, fizeram carreira no Brasil novamente. Isso, aí meu marido fez uma carreira no Brasil, e numa rede bem grande de restaurantes no Brasil, bem famosa, americana, e ele fez a carreira, foi uma carreira de muito sucesso. E em 2017, na verdade, foram 17 anos depois. Então o Outback veio depois da primeira vez que vocês estiveram aqui. Depois da primeira vez, exatamente. Depois da primeira vez. Então a gente... mas aí em 2017 ele resolveu sair do trabalho, porque ele recebeu uma outra proposta de um outro grande amigo dele, para abrir uma rede de butcher shop orgânica. Esse grande amigo, esse é legal, né? Ou também... É melhor a gente não comentar, porque, assim... assim, foi foi outra coisa que também não deu... Negócio. Não deu certo também. Né? Mas, enfim, a gente foi morar em Connecticut, para quem... não conhece aqui, né, os Estados Unidos, no mapa dos Estados Unidos, Connecticut, na verdade, eu acho que é o 3º estado mais antigo dos Estados Unidos, e foi colonizado por ingleses. Então, inclusive, se você for em Connecticut, que eu acho que nossa, é muito lindo o lugar, tem uma arquitetura fantástica, porque é uma arquitetura inglesa, então as casas são diferentes, mas é um lugar, primeiro, é um estado muito pequeno, fica perto de Nova York, então dá para ir de trem, inclusive, tem muita gente que mora em Connecticut e trabalha em Nova York, então pega o trem, vai, depois volta no final do dia. Amtrak, né? Acho que Amtrak. E eu não sei se é Amtrak, eu tenho quase certeza, mas o que é que acontece? A gente foi morar em Connecticut, e aí... dessa vez quem não se adaptou no lugar fui eu, porque era uma cidade de 50 mil habitantes. Eu saí de uma cidade de 5 milhões para ir para uma cidade de... Né, aliás, um estado, né, de 5 milhões de habitantes, para sair para ir para um estado que... Eu não sei agora o número exato, mas a cidade que eu morei tinha 50 mil habitantes. Era uma cidade do interior. Então, 6 horas da tarde, tudo, sabe, já fechado, a maioria das coisas. E aí... eu comecei, não me adaptava, muito frio,
E ele também, O o frio negócio, deprime, é, né? o frio deprime, ele também, o negócio não estava emplacando do jeito que ele queria, Uhum. e, bom, resolvemos no final, por conta da nossa filha mais nova tinha feito applications aqui na Flórida, Uhum. e terminou que ela resolveu estudar na UTampa, que é a Universidade de Tampa, e a gente aí aproveitou que ela estava vindo e resolvemos nos mudar para cá. Então ele saiu, ele era sócio também do negócio, mas Uhum. saiu da sociedade, viemos embora para Tampa, ficamos pouco tempo em Tampa, e aí ele foi trabalhar no Chile para uma empresa, uma companhia americana, e terminou que depois nós nos mudamos para cá, para Orlando, Que ano foi, foi Carlinhos? 2019. 19. A minha filha mais velha veio estudar em um Interpark na Full Sail, Uhum. né? Ela fez 3D Animation, e Érica, a mais nova nessa época, não estava gostando também muito da faculdade de Tampa, e ela resolveu trancar a faculdade e a gente mudou para cá. Hoje ela estuda na UCF, está prestes a se formar, ela está fazendo odontologia. E é isso, e aí a vida da gente aqui, nossa, foi muito mais fácil. Eu sempre falo assim, quem mora no Brasil quer se mudar para cá, para os Estados Unidos, e não tem familiaridade, assim, não gosta de frio, é muito difícil a Vem para a adaptação. Flórida, que é Exato. mais Então, fácil. assim, sempre a Flórida, eu acho que tem muito mais identidade com o nosso país. E é muito mais fácil, porque, você vê, hoje aqui em Orlando, a gente tem uma rede de apoio e uma rede grande de negócios que para mim, eu brasileira, eu não sinto falta no Brasil nesse quesito. Temos mercados brasileiros com produtos brasileiros, vários fornecedores, restaurantes, tudo. então É tem real. tudo que a gente, É real. né? É real mesmo. Tudo que a gente sente falta do Brasil, a gente acha aqui. Eu acho que assim, 90%, né? E eu, como baiana, que sou criada numa terra solar, né, Nada de melhor que a muita Flórida. praia, a Flórida, para mim, foi o lugar que eu me encontrei. E Orlando, mais ainda, mesmo não tendo praia, mas ainda é um A estado, gente está a ou 40 minutos da praia, uma né? cidade muito boa. Bom, então compilando, 97 vieram só vocês dois, que as meninas ainda não existiam. Isso. Aí voltaram para o Brasil em 2000 voltaram para o Brasil. E 17 anos depois. Em 2017. Eu cheguei aqui dia 24 de junho de 2017. Dia do aniversário da minha sobrinha. Então, chegamos aqui nessa data em Connecticut. E aí, que é uma data festiva também, não é? Então, é São João no Brasil. São João, verdade. Bom, é isso, galera. A gente cozinhou, falou na cozinha, porque essa minha amiga, ela fala pouquinho. Fala vocês não têm noção eu sou tímida. Ela fala. Eu sou tímida. Mas a gente precisava gravar a história de imigração dela, né? Porque como que a gente vai para a cozinha? Claro que eu falei desde a introdução que teria cozinha étnica, mas a gente precisa saber, né? Como que cada um veio parar nessa terrinha. E é isso. Vamos cozinhar? Vamos. Então vamos para os cuscuzes. Oh, coisa boa! Ai, meu Deus. Piadas à parte. Cuscuz. Estamos falando de comida, não estamos falando de outras coisas, não. Deixa essas outras coisas, esse povo que faz stand-up querendo falar do nosso cuscuz maravilhoso de lado. Enfim, a Carlinha agora vai explicar pra gente o cuscuz nordestino. E além do cuscuz nordestino, ela vai contar a história da onde surgiu o cuscuz nordestino. Isso. Então, como é que surgiu, né, a história do cuscuz no Brasil? No Brasil colônia, ou seja, quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, a história é que eles trouxeram o cuscuz para o Brasil. Eu acredito muito, até porque na Bahia a gente tem essa influência africana, que na verdade quem trouxe essa cultura do cuscuz foram os escravos trouxeram, porque eram os escravos que consumiam o cuscuz. E isso foi feito uma adaptação, porque o cuscuz na verdade ele era feito com sêmola,
E quando ele chegou no Brasil, como não tinha sêmola no Brasil, eles usaram primeiro o floco de milho e, posteriormente, eles usaram a tapioca para fazer a versão doce do cuscuz. Então, o cuscuz doce também tem na Bahia. Então, ele também é originário da Bahia, Então não tem nada a ver com os cariocas. Então, Você, a Helena, minha amiga carioca, que fala que o cuscuz é carioca, não, veio de lá também. Não. Tudo veio da Bahia, gente. O Brasil começou pela Bahia. O cuscuz, ele sofreu uma variação quando ele foi descendo, né? Então, ele foi chegando em Rio, São Paulo, tem diversas, né, variedades de cuscuz. Hoje em dia, o paulista e o cuscuz carioca, na verdade, eles misturaram leite condensado, que na Bahia o cuscuz de tapioca ele não leva leite condensado, ele leva leite de coco, leite, leva açúcar, canela, mas ele não leva o leite condensado. Esse leite condensado foi sendo introduzido, então por isso que dizem que chamam esse cuscuz, inclusive, de cuscuz cearense ou cuscuz carioca, por conta Por causa disso. do leite condensado. Mas os dois, tanto de milho quanto de tapioca, eles surgiram na Bahia. E ele se tornou um símbolo afetivo da cultura nordestina, porque o cuscuz na Bahia, se vocês hoje chegam na Bahia, um hotel tem uma variedade enorme de cuscuz no café da manhã. O baiano ele tem costume de comer cuscuz no café da manhã, não só o baiano, mas como todos os nordestinos, né, em geral. E assim, é um símbolo afetivo da nossa cultura. E eu, na minha ignorância, não sabia do cuscuz nordestino. Aí o meu genrinho, o noivo da minha filha, chegou em casa e falou: nossa, eu amo cuscuz, eu amo cuscuz. E como boa sogra que sou uma boa sogra, né, Julinho? Falei assim, vou fazer um cuscuz para ele, né, meu genrinho, todo queridinho. E fiz o cuscuz. Ele chegou, ele olhou, ele virou de lado, ele não come camarão, ele não come sardinha. E o cuscuz paulista é um cuscuz cheio de outras coisas. Aí só então que eu fui entender que existia outro tipo de cuscuz. Carlinha vai fazer ele agora. Então, eu primeiro vou começar preparando o cuscuz de milho, que é muito consumido no café da manhã, o de tapioca também, mas o de milho porque é um cuscuz salgado, como é o paulista. Então, hoje existem muitas variações com recheios. A gente lá costuma consumir mais ele puro, às vezes com ovo por cima, mas normalmente eles costumam rechear quando é em restaurante, em hotel, porque as pessoas gostam, né? Gourmetizaram o cuscuz. Enviadar. Gourmetizaram o nosso cuscuz. Isso. Então, a gente vai começar primeiro hidratando o floco de milho, porque ele precisa hidratar. E aí eu vou ensinar um pulo do gato aqui para vocês, porque nessa hidratação, o que é que eu aprendi com o tempo? A manteiga, por incrível que pareça, ela vai dar mais maciez ao cuscuz. Então, a gente vai colocar aqui primeiro. Aqui tem 2 xícaras de flocos de milho. Eu coloquei uma quantidade maior, porque a gente vai fazer uma quantidade, né, nas 2 cuscuzeiras. Floco de milho é o flocão. Não flocão. Tem nada a ver flocão. com aquela da canjiquinha, que é o de xerém, xerém, que chama, ou né? Flocão de milho, que faz o paulista. Ou flocão. Não, o paulista é com a farinha de milho, né? Flocada. Flocada. Então é outra coisa, é o flocão. Então, na hora de ir para o supermercado comprar, não se esqueçam de flocão. Exatamente. Na verdade, tem a milharina também, né? Que é uma variação que também dá para fazer. Mas hoje em dia, o flocão ele já se tornou popular. A gente então, nos Estados Unidos e é mais comprar, gostoso, né? E é mais gostoso. Então eu vou aqui, ó, para 2 xícaras de flocão, eu vou colocar 1,5 xícaras de água. A água tem que ser quente. Antes disso, eu vou colocar primeiro o sal. Aqui tem 1 colher de chá de sal e a manteiga. Essa manteiga, ela vai dissolver com água quente e na hora que ela cozinhar, ela vai dar uma maciez no cuscuz que vocês
não vão estar aqui para experimentar, mas é bem diferenciado. Eu vou poder replicar, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui essa água. Eu gosto de dar uma mexida, porque, né, para misturar bem. E aí eu cubro para hidratar. Não tem problema ficar assim muito molhado, porque esse cuscuz, quando ele hidrata, ele vai absorvendo a água. E precisa de água, gente. Não tenha medo, não precisa ensopar. Mas normalmente para 2 xícaras, 1,5 xícaras. Então eu deixo assim. Eu agora vou fechar com Plástico filme? um plástico filme e a gente vai esperar um pouco. Tô de costas. Esse flocão hidratar. Então, no fim do dia, o cuscuz veio com os escravos e ele tem origem em que lugar? Então, ele tem origem no norte da África, numa região chamada Maghreb. Foi assim o primeiro registro de cuscuz, né, desse tipo de cuscuz, o cuscuz na verdade eles faziam com sêmola. E depois tem outras regiões, tem várias regiões da Europa, Oriente Médio, tem uma variação enorme de cuscuz. A gente tem um cuscuz marroquino que não precisa ir ao fogo, mas ele precisa de uma água quente para hidratar, e é um grão muito mais fácil de hidratar, porque é muito rápido, é só misturar com um pouco de azeite de oliva e sal e água quente. E tem outras variedades, mas o primeiro registro foi no norte da África. Uhum. E por isso que eu acredito que isso foi levado para o Brasil pelos escravos. Pois é, interessante, porque o marroquino, pelo óbvio, veio de Marrocos. Os orientais usam muito o cuscuz marroquino também. Existem realmente várias. Na várias Itália também se vertentes, faz cuscuz, né? Não, acho que tem uma região. região Não sei, também da Itália. Deve ser com sêmola lá. Então. Mas basicamente o marroquino é muito conhecido, e no Brasil os que a gente conhece que foram adaptados, né? Que é o de floco de milho. São muito mais gostosos do que o Eu marroquino. também acho. Tá, então colocou a água. Então, água, Tá de molho. manteiga. Quanto tempo? Vai ficar aí uns 10, 15 minutos para ele hidratar um pouco. Água quente, manteiga e sal. Certo. Só. Quando eu for preparar, eu ralei aqui queijo coalho. Esse queijo coalho, ele vai rechear esse nosso cuscuz. E eu preparei também uma carne seca desfiada. Essa carne seca eu dessalguei, cozinhei na pressão, desfiei e depois eu refoguei com alho, cebola, tomate, tempero verde. Dei uma refogada com azeite de oliva na panela e ela fica bem gostosa para rechear o cuscuz. Qual é a diferença da carne seca para carne de sol? É só o tempo de curagem. Certo, ela faz uma carne de sol dos deuses também, né? Ia falar. A carne do sol e a carne seca, a diferença basicamente é essa. A carne seca, a gente usa outro tipo de carne, que normalmente é o acém. Uhum. No Brasil se usam outras partes do boi, como o músculo também é usado. E só que assim, aqui como não tem músculo, eu uso o acém, que aqui a gente chama de chuck roast. E eu cubro de sal, vai no sol. Vamos fazer um episódio sobre ela, porque vale muito. A carne de sol dá carne. Aliás, tudo Vale que a a carne pena, faz é bom, é uma coisa. Esse episódio era bom fazer a carne do sol e a carne seca, porque a carne seca a gente coloca no feijão. É que as pessoas confundem um pouco, sabe? A carne seca é para o feijão, a carne do sol é para fritar, pode até rechear o cuscuz com ela. Vai no forno, vai numa churrasqueira, aonde a pessoa quiser. A gente vai gravar sobre isso com certeza. Uma vez hidratado, depois de 15 minutos, vamos lá, Carlinha. Então, aqui já temos o flocão hidratado, ele tá bem macio. Então agora, basicamente, a gente vai colocar uma camada de flocão, os recheios e outra camada por cima, e aí deixar, quando a água estiver fervendo, contar 10 minutos para ficar pronto. Tá quase então fervendo. A água aqui está quase fervendo.
mas a gente já pode montar. Nosso fogão de camping. Então vamos Foi a melhor lá. maneira que a gente achou de cozinhar nessa terra. Eu vou colocar outra coisa muito importante. Não se aperta o cuscuz na hora que você coloca na vasilha. Porque se você fizer isso, você vai impedir que o vapor penetre no floco de milho e aí não vai cozinhar. Então não pode apertar. Aqui a gente vai jogando devagar, vai colocando aqui devagar. E sem cuscuzeira também não se faz cuscuz. Então, você pode até fazer no micro-ondas, mas com Não é a mesma ele coisa, né? hidratado, mas não vai ficar igual, né? Obviamente. A gente aqui agora vai colocar, eu vou colocar carne seca, uma camada dessa carne generosa. Ó, cuscuzeira é assim, então é como se fosse um... Ela De vem repente com dá para fazer num escorredor de macarrão dentro de uma panela, não sei, mas ó, tem furinhos para pegar o vapor. Então, aqui a gente já colocou. E agora vamos colocar aqui o queijo coalho. A galera do Sul, não sei se acha cuscuzeira fácil no supermercado, Acha, mas hoje aqui em em dia. Orlando a gente tem. Hoje em Qualquer dia- supermercado a gente acha. Hoje em dia, eu acho que no Brasil não tem lugar que você não acha, até porque tem. Hoje você já pode comprar online. Tudo online, né? É. Então, aqui vamos colocar a outra camada. Meu Deus, bonito isso. Deixar um pro meu genrinho. Eu espero que ele goste, né? Pronto, aqui a gente só vai cobrir um pouco. Vou botar um pouquinho mais. Tem que deixar um espaço também, porque isso aqui provavelmente ele vai expandir um Se eu pouco. mostrar na câmera, eu não vou desmanchar ela não, né? Não. A água já tá fervendo ali embaixo. Ela realmente só colocou, não apertou, Não aperta, não comprimiu não aperta. nem nada. Então aqui agora a gente fecha e quando ela começa a ferver, a gente 10, 15 minutos está pronto. Às vezes menos, né? Aí depende do tamanho da cuscuzeira, de uma série de coisas. Essa aqui é menor. Essa é menor, a gente Vamos vai fazer fazer nela a também? mesma coisa. Quer fazer? Fica à vontade, hoje eu tô de visita. Então, vamos colocar aqui. Essa com certeza vai ser mais rápida, porque É a menor. quantidade é menor. Gente, a manteiga, por incrível que pareça, faz diferença. Vamos aqui, vou colocar aqui a carne. Então dá seca. para rechear com o que quiser, né? Dá, com linguiça. Tem até doce, a versão doce do de milho, que tem gente que faz com goiabada e queijo. Hoje em dia, a gente tem que deixar a imaginação livre, porque em matéria de recheio tem uma variedade bem grande de... Mas o tradicional seria só o flocão de milho Então, e manteiga. Isso, flocão de milho, manteiga. E na Bahia a gente gosta muito de preparar um ovo com gema mole. Delícia. É muito bom, gente. Experimentem, porque é bom. Eu assim, como cuscuz lá em casa pelo menos umas 2 vezes por semana, no mínimo, né? É meu café da manhã, eu gosto muito. Fora que é muito mais, lógico que não com recheio, mas é muito mais saudável você comer um cuscuz Do que um pão? do que, por exemplo, um pão, né? Obviamente, se você encher o cuscuz de outras coisas, aí já não vai... A caloria já vai subir, né? Então, aqui a gente fecha e vamos esperar. E enquanto ele cozinha, Carlinha, a gente se conheceu num grupo de WhatsApp. A gente é vizinha. Aliás, nem éramos vizinhas, né? Não, eu morava em Tampa. Eu morava em Tampa. E a gente se pegou num jeito e a gente acabou ficando amiga, porque eu precisei de um remédio, lembra disso? Foi. Que a Lara estava doente e a Carla teve o remédio, aí a gente se conheceu e grudou e colou, e deu muito bom. E a Carla, ela tem essa página no Instagram faz bastante tempo. Eu pegava tanto no pé dela que eu falava assim, Carla, você precisa mostrar a sua cara, você precisa se colocar com esses colares maravilhosos. É um defeito que eu tenho até hoje. Não tem não, agora você tá muito boa, olha aqui, tá na tela e tá ótima. E ela sempre com esses colares lindos, como é o nome do... A gente pode fazer uma propaganda de repente isso aqui é do Rio, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro,
E tem uma marca no Rio chamada Sobral, de um cearense, nordestino. E esse cara, ele faz coisas maravilhosas com resina. Isso aqui é canudo colorido, Que legal. derretido com resina. E a loja dele é maravilhosa. É maravilhosa. A gente não está ganhando nada de dinheiro com essas publicações, mas a gente gosta de falar de coisa bonita. É bonita. Tal como esses pratos que a gente vai desinformar agora, esse cuscuz. Olha esses pratos aqui são de uma grande amiga minha, amiga de infância. Certo. O nome dela é Ana Paula. Ela tem uma página no Instagram maravilhosa. Deixa a e página ela criou. Dela aí. Como é o nome da página? É Ana Paula Novaes, Ana com 2 N's. Gente, ela criou, foi criação dela, essa renda em barro. E ela faz coisas maravilhosas, são peças lindíssimas. Peças que eu digo que é de colecionador, porque cada peça é diferente, ela não faz coisa igual. E ela faz em pratos, ela faz em moringas, ela faz em filtros. Mostra o outro. Uma série de coisas assim que ela faz lindíssimas. E ela vende e entrega para o Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Maravilhoso. Então, arte linda. É uma arte muito bonita. Quem sabe um dia ela venha para Orlando e a gente possa entrevistá-la, Eu espero, porque ela é minha amiga e irmã. Nós nos conhecemos desde os 8 anos de idade na escola, então somos irmãs. Enfim, acho que deu aqui, né? Vamos desinformar? Então, vamos agora desinformar. O cuscuz já está pronto, eu vou tirar aqui. Deixa eu desligar o fogo. Vou aqui mostrar. Ele está bem macio, bem macio. Então aqui agora, gente, é desinformar e comer. Eu gosto muito de colocar uma manteiguinha por cima, porque dá um toque especial. Tem aqui. Então, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê? A manteigueira tá aqui. Isso aqui é só encostar, virar. Vamos aqui desinformar. E voilá! Ai, gente, grudou aqui, ó, no fundo. Não tem problema. Eu sei porque é que grudou. Eu esqueci de uma coisa, esqueci de passar manteiga nela. Então, na forma. Como é que a gente faz? Tá tudo bem, não tem problema. Ó, isso é importante ver, porque nem tudo é perfeito sempre, gente, né? Eu especialmente na cozinha. De passar a manteiga. Tem que passar a manteiga na ali. Forma, nas duas. E o pior é que eu esqueci nas duas. Entendi, a de cá talvez desinforme, porque ela é de teflon, mas essa aqui não. Eu gosto de decorar. Aqui nos Estados Unidos é mais difícil achar, né? Mas lá na Bahia, no Brasil, a gente acha a pimenta biquinho. E ela dá um sabor especial, porque ela não é uma pimenta ardida, então ela vai agregar sabor ao prato. É só colocar aqui em cima para dar um charme. E, gente, eu gosto de passar manteiga, como eu já falei. Ó, tem aqui. E já tá pronto. Vamos... Essa manteigueira é tão interessante. Eu comprei a manteigueira. Manteiga francesa essa. Achando que eu ia ver a manteiga aqui, mas aqui tem água e a manteiga aqui. Essa é uma manteigueira francesa, eu tenho lá em casa também. Eu sempre gosto de colocar um pouco de manteiga aqui e o vapor, ele vai derretendo, né, a manteiga. Então, para a gente lembrar o que aconteceu para desinformar e não sair inteirão, foi que a gente não untou com manteiga. Óleo, pode ser óleo também, pode ser óleo também. A parte de baixo da cuscuzeira, que é... Deixa eu sair de cena para voltar. Essa aqui, ó. Essa aqui. Tá sujinha, porque a gente acabou de desinformar. E eu espero que essa desinforme. A gente tem que untar aqui antes de desinformar. Mas isso é cozinha. Para mim, o que é cozinha é o perfeito. É o que você falou, né? O que importa é o sabor. É o sabor, né? Então agora eu vou desinformar o outro. Gi, se você quiser pegar mais pimenta biquinho. Vou pegar mais pimenta biquinho. Esse aqui, deixa eu tirar. Mesma coisa, gente, ó. Encosta aqui assim, ó, e vira, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Esse aqui saiu porque, obviamente, é de teflon, né? Então, esse aqui saiu inteiro. Que lindo. E aí, manteiguinha. Aqui a gente coloca... Ah, bom, bem lembrado. Aqui vai ser bom porque ele tá bem quente, então a manteiga vai derreter. Vamos aqui decorar com a pimenta biquinho. Vamos botar um pouquinho mais, que esse é maior, né? E aí aqui, ó, nosso cuscuz da Bahia, cuscuz nordestino.
Agora a gente vai experimentar, degustar. Maravilhoso! Bora comer, né? A melhor parte. Vocês estão aí, não estão podendo fazer o que eu vou fazer agora. Estão podendo comer? Mas sentir o façam, façam. Que o negócio... Bom? Vou ficar até amanhã. Cara, simples, né? É um Melzinho prato na simples, chupeta. simples. Rápido, fácil, prático e uma delícia. Tem uma coisa que eu queria falar. Isso aqui, gente, Fala no quando você Nordeste, quiser, eu vou comer. No Nordeste é considerado uma refeição. Então tem muita gente que viaja, que às vezes não pode parar em algum lugar para comer, que às vezes leva o cuscuz. E ele, antigamente, né, os tropeiros levavam o cuscuz pronto para comer no meio do caminho, porque não tinha nada, né? Então, Bom demais. é uma refeição. Não acabou. Eu vou continuar comendo e eu vou falar de boca cheia porque eu tô em casa. Ela vai começar a fazer o cuscuz doce, tá? O carioca. Carioca. Fica à vontade, cara, eu vou comer. Acabamos Então, o salgado. Comi igual uma vaca. Comi bastante. Agora a Carlinha vai começar a fazer o doce, que é simplérrimo. Acho que é mais simples que o outro, muito né? mais simples, porque aqui, gente, é só misturar, colocar na forma que eu estou untando. Ela não lembrou! esquecer. Lembrei, para ajudar a desenformar. Eu vou até passar um pouquinho de um papel aqui, porque tá muito. Não precisa colocar muito, Deixa eu porque pegar um para não papel dar pra gosto. É rápido, é só dar uma passada rápida aqui para não ficar muito lambuzado, sabe? A Helena pediu para você não colocar canela nisso, que ela quer o carioca inteiro para ela. Mas a gente vai colocar canela e ela vai comer com canela. Tá pensando o quê? Então, gente, aqui basicamente é misturar. A gente vai ter que hidratar primeiro o grão da tapioca, porque se não hidratar não tem como comer, é muito duro. E é o grão, né? É o grão. Não é o... É tapioca granulada, não é hidratada, não é aquela tapioca de frigideira. É tapioca que faz a crepioca em grãos, tá? Eu vou colocar a tapioca aqui. E aí, primeiro, a gente vai misturar com leite integral, tá? Aqui tem 250 gramas de tapioca e meio litro de leite. Então, vamos leite integral. Leite integral, leite comum. Isso aqui, gente, é só misturar um pouco. E aí, a gente vai esperar hidratar. Isso aqui, 10 minutos está hidratado, tá? Então, vem aqui, mistura, espera hidratar. Quando terminar de hidratar, eu vou misturar os outros ingredientes, tá? Por isso que eu fiz bobagem quando eu fiz. Por isso que deu tudo errado. Eu fiz com a tapioca hidratada. Tapioca hidratada. Virou uma... As pessoas confundem muito quando vão fazer. Pensam que é a tapioca hidratada. Mas, gente, tapioca hidratada só se usa para fazer tapioca de frigideira. Ou pão, às vezes aquele crepioca, aquelas coisas. E essa aqui, além do cuscuz, o que mais que a gente faz com a granulada? Então, a granulada tem outras. Você pode fazer bolo, pode fazer pudim de tapioca. Tem um pudim muito bom, muito gostoso, que é tipo o pudim de leite condensado. Fica bem gostoso. E tem outros doces. Na Bahia tem muita variação. Tem uma coisa que eu amo fazer com a tapioca, que é muito simples. A granulada. A granulada, que é ridículo de fazer e que é uma coisa que é bem da Bahia. Você pega um tabuleiro, uma forma quadrada, põe a tapioca ali, mistura com coco, açúcar, bem pouquinho assim, sal, e leva no forno. E aí, de vez em quando, você vai mexendo ela e ela vai dourar um pouco. Depois você guarda num pote e essa tapioca você pode comer pura. Você pode colocar dentro do café. As pessoas na Bahia adoram colocar. A gente vai ter que fazer essa receita essa também. É muito gostosa, muito boa. E ia ser bem bem usada na Bahia. É tapioca com coco, açúcar, no forno. Muito legal. bom.
Bom, então aqui a gente vai esperar 10, 15 minutinhos para hidratar. Eu fiz um cuscuz em casa, tá? Porque não ia dar tempo de desenformar este aqui. Porque quanto tempo de geladeira que ele precisa? Você tem que ser no mínimo de 2 a 3 horas de geladeira, porque aí ele vai hidratar mais, então ele vai ficar mais firme e aí você vai conseguir desenformar, tá? Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma faquinha aqui em volta. Não molha a faca nem nada. Não precisa. É só para ajudar, para facilitar desenformar. E aqui também, ó, eu gosto de passar aqui em volta. Aqui, gente, é só igual a bolo, tá? A gente coloca aqui, dá uma sacudida. Vai sacudir, vai abalar. Ai, gente, não é possível. Tá lindo, mas Uau. que perfeccionista, maravilhoso. Eu sou perfeccionista. Ele não deu tempo de... Mas tá bonito. Eu gosto de decorar com canela. Eu sempre coloco, tem canela dentro também, mas eu gosto de colocar assim, ó, uns 2 pauzinhos de canela, tá? E gosto também de colocar um pouco de canela por cima. E esse cuscuz, ele é uma sobremesa ou é do café da manhã também? Esse cuscuz lá, as pessoas consomem muito com café da manhã, no café da manhã. Não é sobremesa, entendi. Né? Eu acho que no Rio, nas cidades mais do sul, sudeste, eles comem como lanche ou sobremesa. Na Bahia é café da manhã. E no Rio, parece que tem até nas praias, né? A galera vendendo tem uma coisa cuscuz. também, uma variação. O carioca, ele leva leite condensado na receita, mas o carioca, ele gosta muito de comer com coco em cima e bem leite condensado. Que não é uma má ideia não, também. É bem gostoso, tem é as bem cariocas ali atrás das câmeras, todas assim, ó, é assim mesmo. Não chegou no Paraná, pelo menos na minha época, mas vamos provar. Deixa eu dar uma mexida mais um pouco. Tem que ir mexendo, gente, para ele não grudar. Porque se grudar, aí não tem como você desgrudar depois, né? Ele vai ficar caroçudo. Então aqui, ó, a gente dá mais uma mexida. E aí continua só com leite, né? Exatamente. E aí, assim, aqui teria que hidratar um pouco mais. Mas a gente pode misturar, tá? Porque isso aqui é básico, não tem muito o que fazer. E informar. Só a gente pode bater papo, pode fofocar. Ele vai ficar um pouco mais tempo hidratando aqui dentro. Aí tem que deixar um pouco mais, sabe? E depois dar uma apertadinha que eu não fiz ali, para ele, né, grudar. Então aqui, ó, agora podemos já misturar. Aqui a gente tem 200 ml de leite de coco. Isso aqui, gente, vai sumir. Fica parecendo que tá aguado, né? Fica parecendo uma sopa, mas não vai ficar. Ele vai ficar assim. Então aqui é isso aqui. Tá dando para pegar na câmera? Ah, sim. Vamos lá. É porque eu não quero virar muito para não derramar. Mas, ó, tá vendo que o grão tá assim? Ele ainda vai hidratar muito. Então, com essa hidratação, ele vai virar meio que uma massa. Então, aqui a gente vai colocar agora sal, né? Que é só uma pitadinha, só para dar um sabor diferente, né? Tirar intensificar o sabor. Não, o sal, ele serve para intensificar o sabor do coco, sabe? Dos ingredientes que a gente está colocando. Você pega uma colher para mim, por favor? Eu gosto de colocar coco também, granulado. Esse coco aqui, gente, é fresco, tá? Ó, leite de coco na Bahia e coco a gente usa fresco. Eu não uso de mercado. Então, aqui tem mercados orientais que a gente consegue comprar o coco fresco congelado. Então, você faz o leite de coco em casa? Então, na Bahia a gente faz em casa. Aqui eu tenho um leite de coco que eu gosto muito no mercado oriental. E o coco fresco, que também vem de lá, que é congelado, mas é fresco. Não é o do mercado que é desidratado, né? Então aqui eu misturo. E aí vem açúcar. Quanto? Tá? Meia xícara de açúcar. Aqui. E mais
100 ml de leite condensado. Eu tinha na minha cabeça que o leite condensado ia em cima também, então ele Não, vai... ele é bem na massa. agrega na Porque receita. vai açúcar e leite condensado. Vocês podem dizer, mas vai ficar doce demais. A tapioca, gente, ela tira o açúcar, ela puxa muito o açúcar quando ela hidrata. Então você tem que colocar açúcar para ele não ficar sem gosto, senão vai ficar sem gosto de nada, entendeu? E aqui agora a gente vai mexer e esperar hidratar só mais um pouco para informar, porque senão vai ficar muito líquido. Essa aí você não colocou canela, né? Não. Essa daí vai para Helena, então. Essa daqui eu Helena. não coloquei canela. Mas ela me disse que não gosta de canela, só que todas as que ela comeu até hoje na minha casa e na casa dela, inclusive, foram com canela. Mas é isso. Então aqui agora a gente vai esperar hidratar um pouco mais, tá? Pra gente informar. Easy like that. Simples assim, muito simples. Aqui o prato pronto. A gente vai esperar hidratar um pouquinho ali. Enquanto isso, a gente fala um pouquinho mais da tua página. Sim. Tua página, da onde que surgiu? Por que você começou? Como é que foi isso? Eu sou formada em administração de empresas, né? Mas eu acho assim que na minha época não existia essa coisa de gastronomia, de faculdade, cordon bleu era uma coisa que, sabe, não tinha como, né? Imagina você ir, sei lá, para a França fazer curso, estudar. Então, o que é que acontece? Na minha casa, a minha professora foi minha mãe, porque minha mãe sempre cozinhou muito bem. Dona Ana. Minha mãe faz, para mim, a melhor comida baiana que tem na Bahia é a dela, porque ela cozinha muito bem. Então, ela me ensinou desde cedo, eu aprendi muita coisa com ela. Só que quando eu vim morar nos Estados Unidos, várias amigas minhas, na verdade, desde o Rio de Janeiro, que várias amigas minhas me incentivam a criar a página. Carla, você cozinha muito bem, você tem que fazer uma página de receita. As coisas que você faz são muito gostosas, você tem que passar para as outras pessoas. E eu relutei, porque eu nunca gostei de aparecer assim muito, né, em vídeo, falando, nem nada. Mas aí, quando eu mudei para cá em 2017, me sentindo solitária, ainda esperei mais 2 anos, né, nesse processo, faço, crio, não crio. Em 2019, eu em Tampa, resolvi, da noite para o dia, vou criar uma página. E aí pensei nos nomes, queria um nome que fosse, que assim, desse uma ideia de receita, né, sabe, uma coisa simples. Então, eu criei o Nothing But Recipes, que é nada além de receitas, é uma coisa simples. Só que eu coloquei o nome em inglês, porque eu achei que meu público ia ser, assim, de americano, e terminou que, nesse processo, a coisa focou para o Brasil, e ficou, e tá lá, tá até hoje com esse nome, né? Mas eu achei o nome super criativo, eu gosto desse nome. Então. E aí começou a postar. Qual foi a primeira receita? Não me lembro agora. Eu sei que acho que a minha primeira receita, não sei se foi. Ou a primeira que bombou, talvez? A minha receita que mais deu, assim, visualização no meu feed foi o brownie americano, por incrível que pareça, porque é um brownie muito gostoso e assim, ele não é difícil de fazer. A única coisa difícil é o ponto dele, né, de tirar do forno, que muita gente fica com medo de tirar ele mole, achando que não vai dar certo. E o brownie, se você deixa passar do ponto, ele vira um bolo. Então tem que tirar antes. Eu explico isso muito bem explicado. E foi assim, foi o que estourou, né? Bombou. E depois disso vieram outras receitas. Eu tenho bastante receita lá na página. Já devo ter mais de, talvez, se não tenho 1000 publicações, deve estar perto disso. 1000 receitas, galera. Tadinho. Então, é muita receita. O livro deve ter o quê? 150. E tem receita... 171. Pobrezinha. Ali tem mais de 1000 receitas. E é muito didático o Instagram da Carla. Se vocês entrarem, vocês vão ver que tem passo a passo de tudo. Ela é muito metódica nas coisinhas. Hoje, ela coloca tudo muito certinho. Muito bem explicadinho. Muito bem explicadinho. Eu explico além do necessário, porque eu também falo muito, né? Então, gente, uma coisa que eu não deixo, eu nunca deixei, assim, é uma coisa que eu sempre prezo na minha página. Eu sempre atendo todas as pessoas que me mandam mensagem,
seja de bom dia, seja para tirar uma dúvida. E assim, se eu não responder, porque realmente, às vezes o Instagram ele não entrega logo, sabe? Aí a gente se passa, mas assim, eu procuro responder 99,9% das pessoas que me seguem, e isso é uma coisa que eu recebo muito elogio, porque a pessoa que também começa a ter muito seguidor, minha página hoje tem quase 40 mil seguidores, mas assim, quem tem 300, 500, 20 milhões, gente, realmente é impossível, né? Você tá respondendo a todo mundo. Mas eu, por enquanto, tô conseguindo, viu? E tá dando certo. Legal, isso é bom, né? A gente vai informar. Gente, eu prometo para vocês, ele vai endurecer. Ele vai virar um bolo. Ele precisa de algumas horas na geladeira, no mínimo umas 3 horas de geladeira. Para tá? ficar do jeito que ficou. Para ficar do jeito que o outro está. Então vamos aqui. Lembrando que aqui eu já untei com um pouco de óleo. Ela lembrou. E aqui agora a gente vai colocar. Então, repassando, a gente usou a tapioca granulada, leite integral. Aí leite primeiro daí deixou isso hidratar, daí depois você colocou sal, açúcar, leite condensado e leite de coco e coco ralado. Sim. O coco ralado, gente, é opcional, viu? Tem gente que não gosta, não precisa colocar. Eu coloco canela também, mas aí aqui a gente tem uma pessoa que não gosta de canela. Come canela e nem sabe. É igual meu sobrinho. Meu sobrinho não gosta de cebola, mas ele não pode ver a cebola e não pode sentir a textura da cebola. Aqui agora a gente só vai tampar com um plástico filme. Eu não quero virar muito para não derramar. Mas é isso aqui e geladeira. E tá pronto. Depois é só desenformar. Prontinho para ir para a geladeira. Então, 3 horas de geladeira, né? No mínimo, tá? E é geladeira, não é congelador, não pode. Do dia para noite também não funciona, tem que ser... Não, você pode fazer de véspera, tá? Eu sempre, quando eu faço de véspera, eu coloco um pouquinho mais de leite ou leite de coco, porque aí para deixar ele bem hidratado, para ele não ficar muito duro, porque o cuscuz de tapioca, ele vai hidratando, e à medida que ele vai hidratando, ele vai ficando mais duro. Mas normalmente, por exemplo, quando eu vou servir no mesmo dia à tarde, eu faço de manhã. Agora, se for para servir, tipo, na hora você fez mais cedo, né? Esse aqui eu fiz, era umas 8 da manhã, 8h30, tá? Ai, galera, agora eu vou ser obrigada a comer de novo, né? Fazer o quê? Ô, vida! Ô, bariátrica! Você vai cortar pra titia? Vou cortar, eu corto, sim. Vê que ele tá, já firme, mas ele está... mole ainda, né? Deixa eu só colocar aqui. Ele tá firme, mas não que ele esteja mole, ele tá hidratado no ponto certo, né? Bora comer! Comer. Coisa linda. Bora lá. Ô, vida difícil. Dá pra viver assim mais o resto da vida, né? Vou falar de boca cheia. Não ficou realmente tão doce. Quanto que foi de leite condensado? Foi 100 ml de leite condensado e meia xícara de açúcar. Então, cara, super suave. Nossa. Isso com um café. Nossa. Por isso que na Bahia a gente serve no café da manhã. Será que a gente come primeiro o salgado e depois come o doce? Podia comer o resto do dia aqui, mas a gente tem que partir, né? Não é duelo, quando é 3, o que é? O trielo, I don't know. Dos cuscuzes. Enfim, tivemos o nordestino salgado, o cariocado doce, e não vai dar tempo hoje, mas a gente vai gravar semana que vem. Você vai vir provar, porque aí quem vai cozinhar para você sou eu, o paulista. Carlinha, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada por topar as minhas doideiras. Eu que agradeço. Obrigada.